Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal, feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. Homens atípicos são homens com uma neurodivergência, seja autismo, TDAH ou superdotação e altas habilidades. Essas neurodivergências influenciam diretamente nas habilidades sociais, ou seja, todas as habilidades que são necessárias para se formar relações, para fazer e manter relacionamentos. Nos relacionamentos íntimos, como os relacionamentos amorosos, como os relacionamentos afetivos, algumas das características desses quadros de neuroatipicidades vão ficar mais evidentes e podem sim trazer muitos desafios e até mesmo problemas para os relacionamentos. Um destes problemas é o conceito de codependência. Codependência é um conceito que caracteriza uma pessoa que tem dificuldades de impor limites, de também abranger e até atender às suas próprias necessidades em função do parceiro, que ou demanda muita atenção dela, ou dita o ritmo do relacionamento, ou é aquele que precisa de algum tipo de cuidado ou suporte, que é o caso das pessoas neurodivergentes. Então, no caso da pessoa neurodivergente com autismo, existe alguns níveis de suporte. O relacionamento amoroso, como eu sempre digo, né, em vários conteúdos aqui do canal, ele é um suporte para este homem autista. Ele se torna um suporte emocional, em primeiro lugar, e ele pode se tornar também um suporte físico de alguma forma. Por exemplo, a companhia dessa pessoa para que o autista faça interações sociais, para que ele quebre alguns bloqueios, né, que ele tenha para se relacionar socialmente com as pessoas. Então a parceira acaba fazendo essa ponte, ou até mesmo a dependência emocional. Existe também essa possibilidade. Se o parceiro autista tiver dificuldades para ingressar ou para se manter no mercado de trabalho, é possível que ele tenha no relacionamento afetivo o suporte financeiro dele também. É lógico, para chegar a essa etapa, né, de depender financeiramente, por exemplo, de uma parceira romântica, é possível que ele já dependa financeiramente da família nuclear dele, como por exemplo a mãe, né? Existe a mãe e o pai, mas como eu falo de mulheres para mulheres, a gente pode então já refletir sobre como que funciona a relação entre a mãe atípica, que é uma mãe de um ser, seja menino ou menina, né, diferente do gênero, que tem o autismo, por exemplo. Essa mãe, de alguma forma, ela vai ter a sua vida afetada pelos ritmos, necessidades, demandas e características dessa neurodivergência. Ela acaba se adaptando, ela adequa a própria vida às necessidades do filho. Então, em muitos momentos, as necessidades dela mesma, né, as carências, os desejos, não são prioridades, porque tem alguém que depende dela. Então, é possível que esse rapaz cresça, se torne um adulto, ainda assim, dependente desse suporte, que agora pode ser dado por uma mulher dentro de um contexto romântico. E pode ser que não, pode ser que ele tenha, sim, a independência, a autonomia motivada por essa mãe, né? Não significa que ela tenha sucesso, porque existem limitações próprias de cada autista.
Mas pode ser que sim, que ele consiga se tornar uma pessoa independente e autônoma. De qualquer forma, no relacionamento íntimo, romântico com uma mulher, essa mulher vai acabar sendo um suporte para este homem, de alguma forma. Então, financeiramente, pode ser que não, pode ser que ele realmente tenha autonomia e independência, mas emocionalmente é bem possível que a presença, né, somente a presença dessa mulher na vida da pessoa autista já signifique um suporte, porque ela faz a ponte entre o mundo individual do autista, aquilo que ele sente, aquilo que ele presencia no mundo e também aquilo que ele expressa para o mundo, ela se torna a ponte, o filtro e muitas vezes aquela que cuida, que educa, que vai dando as referências de como que a sociedade funciona e talvez o que ele precisaria para ter relacionamentos melhores, para ter melhores resultados. Ou seja, essa mulher estará o tempo inteiro fazendo a tradução, né, de como que o mundo e as relações funcionam para que este homem possa se relacionar com o mundo de uma forma mais saudável. Isso acontece de uma forma natural, quando essa mulher ela tem isso para dar. Mas pode ser que, e isso acontece com frequência, que em vários relacionamentos românticos entre uma mulher, né, convencional de desenvolvimento neurológico referente à neuroaprendizagem convencional, ou seja, uma mulher típica, ela acaba doando mais, né, do que ela tem para doar, ou até mesmo ela, ao doar esse suporte, ao ser este suporte, ela talvez se esqueça das suas próprias necessidades, né, do seu próprio autocuidado. E a isso chamamos de codependência. E aí eu vou deixar claro que existem nuances, ou seja, na própria codependência existe um espectro, né, de mais codependente, menos codependente, mas ainda assim, a codependência ela é sempre prejudicial, sempre. Por quê? Porque o bem-estar ele tem uma característica de ser sempre unilateral. Então, para que o parceiro esteja bem, a mulher acaba sufocando em si alguma necessidade. Isso é codependência. Quando existe um equilíbrio, onde o bem-estar do parceiro, mesmo que a mulher seja o suporte, ele é fornecido sem que isso pese, né, para a mulher, ou sem que isso tenha que tirar dela, né, a oportunidade de resolver as suas próprias necessidades, ou seja, ela não tira dela para dar a ele. Ela consegue dar a ele o que ele precisa relativo a suporte, mas ela também se prioriza, ela também busca, ela também aguarda, ela consegue colocar limites, né? Ela consegue dizer o que é importante e o que não. Então, isso é saudável. Quando extrapola esses limites e a mulher, por se relacionar com uma pessoa que é diferente, ela é diferente, né? Dentro de uma sociedade que exige um padrão de igualdade, um padrão de comportamentos que sejam todos iguais. Mas esse homem ele se comporta diferente porque ele se relaciona com o mundo de uma forma diferente. Então, quando ela percebe que esse homem se relaciona com o mundo de uma forma diferente e ela se sente responsável por fazer essa ponte, pode ser que ela não consiga impor os próprios limites, porque ela percebe que ele tem uma dificuldade real, que não foi causada por ele, mas que é o resultado final de uma condição com a qual ele nasceu, onde o cérebro dele
faz as assimilações, as elaborações de uma forma diferenciada. E por isso mesmo, ela se torna então esse suporte, não consegue de alguma forma equilibrar as necessidades do parceiro e as suas próprias necessidades. Então acaba doando, né, a ele muito mais do que ela pode, fazendo com que ela sim tenha um déficit, fazendo com que o bem-estar dela diminua, né? E como que a gente vê isso no dia a dia, né? Dentro de relacionamentos com esse contexto, né? Onde a neurodivergência está presente em um dos parceiros. Primeiro que a codependência, ela não nasce com essa mulher, ela se desenvolve, né? E ela se desenvolve porque, de alguma forma, o parceiro dela apresenta comportamentos que trazem uma desestabilidade, uma falta de estabilidade no relacionamento, né? Então, essa falta de estabilidade faz com que a mulher tente se adequar, sempre tendo soluções, que para ela são soluções, né? E tentando sempre apresentar soluções. A tentativa do codependente é de sempre estabelecer harmonia dentro do relacionamento. Entende? É uma boa tentativa, só que ainda assim é uma tentativa egóica, né? Não de egoísmo, mas de ego. É uma tentativa de proteção, porque algo no comportamento do parceiro desestabiliza a ela. Então, causa um mal-estar. No caso de se relacionar com um parceiro neurodivergente, o mal-estar que é causado dentro do relacionamento, às vezes por uma comunicação falha, né, que acontece com frequência, ritmos diferentes, características muito marcantes e que não agregam no relacionamento de forma positiva. Pelo contrário, trazem dificuldades e desafios. Então, quando a mulher se vê diante disso, ela começa a desenvolver formas de equilibrar isso. Mas sempre pautada, essas soluções que ela pensa tanto e que ela coloca em prática, elas são pautadas em ela se responsabilizar pela harmonia do ambiente, do contexto, pela harmonia do relacionamento. Porque talvez este parceiro, segundo ela, segundo o próprio pensamento dela, consciente ou inconsciente, não tem capacidade para dar essa estabilidade. Então, é ela que tenta, né, apresentar as opções, as possibilidades de equilíbrio dentro deste relacionamento. O que acontece é que ela também precisa receber, né? Ela também precisa receber, mas ela não solicita, que é para não, como se diz, para não sobrecarregar o parceiro, né? Então, já que ele tem uma condição diferenciada, ela não solicita, então ela não o sobrecarrega, ela não quer trazer mais dificuldades para este relacionamento. Assim como existem comportamentos, características deste homem neurodivergente que precisam de limites, né? E esta mulher pode ter dificuldade de impor limites. Então, na prática, nós vemos coisas que já aconteciam no setor da família nuclear, entre pai e mãe deste homem neurodivergente. E aí ele vai trazer para a fase adulta algumas dessas características, como acontece com todos nós, que são os padrões aprendidos na infância. Então, se esse homem que em outro momento foi uma criança, foi um adolescente, um rapaz neurodivergente e que teve da sua mãe, que já era codependente, um excesso de cuidados, né, de permissividade, né? A mãe permitia muito, justamente porque ele tem uma neurodiversidade.
é possível que ele não tenha se confrontado com os limites. É possível que ele acredite que é assim que deve ser, que de alguma forma esse suporte estará sempre disponível se, né? É lógico que neurodivergentes criam regras específicas, mas digamos que ele tenha criado a regra de que essa ajuda, esse suporte, ele viria sempre de uma mulher. Porque na história dele, a mulher é que fez este papel. Então, uma mulher dentro de um relacionamento romântico faria este mesmo papel, de dar a ele suporte. Não que ele faça isso de uma forma em que ele que seja consciente, em primeiro lugar, que ele esteja se aproveitando disso, né? Não, mas que ele pode contar. Assim como provavelmente ele se coloca disponível para a mulher para que ela possa contar com ele em outros temas, em outros sentidos, e aí cada casal vai acertar, né, quais são esses temas. Mas no contexto geral, isso já começa com a mãe atípica, né? A mãe que tem um filho com uma neurodivergência. E sempre na tentativa dessa mãe de protegê-lo, de educá-lo de uma forma saudável, dar-lhe autonomia e independência, mas também pode ser que não, né? Pode ser que na melhor tentativa de que ele cresça saudável, ainda assim ela acredita que não deve expor ele a frustrações ou a perigos ou a qualquer coisa que possa de alguma forma desvirtuá-lo, porque existe sim, né, a questão de não entender as regras sociais e isso ser confundido com uma inocência deste homem, né, ou deste rapaz, desta criança. Então a mãe está sempre ali cumprindo esse papel daquela que protege. Automaticamente, quando esse homem vai se relacionar com uma mulher, aí no contexto romântico, essa mulher pode assumir esse papel, dependendo da história de vida dela. Não significa que ela tenha nascido assim, ninguém nasce codependente, mas vai se assumindo esse papel, né? Se fala muito da codependência em estados, né, de relacionamentos onde o homem, por exemplo, é um dependente. Veja bem, ele depende, né, de drogas, por exemplo, ele depende de alguma química, ou ele depende de cuidados mesmo. Ele tem de algum tipo de desequilíbrio, né, na sua saúde que depende dos cuidados de uma outra pessoa. Pode ser que ele tenha tido uma vida, né, de equilíbrio, de saúde e de repente teve, né, algum problema, um acidente ou uma doença o abateu e ele ficou dependente, né, de condições, de remédios e inclusive de uma pessoa, que geralmente é a pessoa que está mais próxima, que é a mulher, né? Mesmo porque dentro da nossa sociedade a gente sabe que os cuidados são direcionados a mulheres dentro de um contexto geral. E a mulher acaba fazendo esse papel justamente porque é o normatizado, porque é o padronizado. Mulheres cuidarem e cuidarem de homens e cuidarem de seus relacionamentos. Então, para a mulher assumir esse papel de que é ela a responsável pela harmonia do relacionamento, ela se adequa muito rapidamente àquilo que talvez a mãe já tenha feito. É lógico que existem os casos onde a mãe não conseguiu ou não quis dar esse tipo de suporte a este homem, né, neurodivergente. E quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele vai ter outras dificuldades, como por exemplo, não aceitar nenhum tipo de intervenção desta mulher e apresentar uma característica muito comum, né, em pessoas autistas, que é a rigidez cognitiva, só que de uma forma muito presente, muito impactante dentro do relacionamento, onde ele sabe, né, que ele não vai mudar determinadas atitudes.
né? Ele não foi colocado à prova em nenhum momento, ou talvez ele não tenha tido auxílio, talvez ele tenha crescido muito mais sozinho, né? Muito mais buscando por conta própria as suas respostas, que hoje ele não aceite que essa mulher, mesmo que ele se envolva com ela, determine qual que é a referência, né, de bom, ruim e tudo mais. Então, pode ser que ele seja tido como uma pessoa extremamente teimosa, cabeça dura, mas, na verdade, ele não sabe como que é receber esse suporte. Ao mesmo tempo que a mulher continua fazendo, insistindo, para que as mudanças aconteçam, para que o relacionamento melhore, ou então para que o relacionamento fique bom de alguma forma, porque já está dentro, né, da estrutura cultural da mulher que ela é responsável por fazer essa harmonização no relacionamento. De qualquer forma, esses desafios, indiferente que eu quero dizer, indiferente de como foi a vida deste agora homem, mas como foi a adolescência, a, a fase infantil, né? A fase de cuidados de dependência, como ele era, quando ele era bebê. Indiferente disso, ainda assim, ele tem uma neurodivergência. Então, se ele foi considerado autista, é porque ele tem uma necessidade de suporte, né? Não existe autista que não tenha necessidade de suporte, né? Uma pessoa que não tem necessidade alguma de suporte não é autista. Então, se é autista, ele tem necessidade de suporte. Pode ser que seja um suporte físico, pode ser que seja um suporte emocional, pode ser que seja um suporte de nível intelectual, enfim, algum suporte ele necessita, senão ele não seria autista, né? E as parceiras românticas vão fazer então esse papel. O que acontece é que o autista, por exemplo, e eu tô falando do autista porque tem alguns detalhes, mas eu vou abranger também TDAH e superdotação. No caso de autistas, por exemplo, que tem rigidez cognitiva, que pode ser entendido como uma teimosia ou até mesmo uma dificuldade extrema de mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar comportamentos, e isso fica muito visível, entende? E pode atrapalhar e pode impactar negativamente o relacionamento, deixando a mulher muito sobrecarregada. Também tem os interesses restritos, né, deste homem, ou seja, ele se interessa por alguns assuntos em especial. Para estes assuntos em especial, ele se aprofunda muito. Os demais, ou ele sabe superficialmente, ou ele nem sabe e não tem interesse em saber. Assim como, né, passa a impressão de que ele é frio, de que ele é egoísta, mas ainda assim é a forma de funcionamento do cérebro dele. E também tem o fato de que ele pode ter comportamentos muito repetitivos, né? Além dos pensamentos serem repetitivos, isso ser expressado, representado através de comportamentos repetitivos, né? Que são diferentes de TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Não, mesmo que possa haver os dois neste mesmo homem, né? Tanto o TOC quanto os comportamentos repetitivos. O que também pode trazer à mulher muito cansaço. Toda vez que eu listo, né, as dificuldades, os desafios nos relacionamentos atípicos, é para que a mulher possa escolher. Lembra que eu sempre falo sobre isso? Quando que nós não temos escolha? Quando nós não temos informação. É isso. Se nós temos informação, né, de como que funciona determinada coisa, de quais são os parâmetros, quais são as possibilidades, nós podemos escolher.
Então, não é de forma alguma para desvalorizar o relacionamento atípico, né? O relacionamento entre pessoas neurodivergentes e pessoas neurotípicas. De forma alguma mesmo, porque eu me relaciono com o neurodivergente e eu tenho um cérebro neurodivergente, né? Mesmo que nós tenhamos diferenças, né? Então, o cérebro do meu parceiro neurodivergente, por exemplo, ele tem um funcionamento diferente devido a que é um transtorno do neuroaprendizado, né? Então, o caso de autismo é um transtorno do neuroaprendizado, porque ele tem características que apresentam desafios que podem ser medidos, né, dentro do aprendizado. E o aprendizado é tanto educacional dentro das escolas, quanto o aprendizado social, de comportamentos e tudo mais. No caso do meu cérebro, ele é neurodivergente porque ele funciona de uma forma diferente, também na assimilação e na expressão, mas ainda assim não é considerado um transtorno. Por quê? Porque assim como ele funciona diferente, ele também consegue apresentar opções de solução para esta diferença. Não significa que seja mais fácil, né? Mas com certeza existe uma forma de adequação, coisa que o transtorno do neuroaprendizado precisa de um suporte para que esta adequação aconteça. Então, autistas aprendem dentro de um certo limite e dentro do seu grau de suporte. Aprendem. E eles podem, então, ter evoluções em várias áreas da vida em que eles tenham algum limite. No caso de uma pessoa com uma neurodiversidade que não é um transtorno, é só um funcionamento diferente, é possível que essa adequação seja feita pela própria pessoa, né? No caso da superdotação em altas habilidades. Contanto que ela entenda que ela tem um funcionamento diferente, ela consegue se encaixar, se adequar, criar regras, flexibilizar, quebrar, né, algum tipo de rigidez para poder se adequar. Então, não é considerado um transtorno porque não tem as mesmas consequências dentro dos contextos da vida, né? É lógico que trazem transtornos para nós, né? Enquanto neurodivergentes, mesmo que seja superdotação em altas habilidades. Mas ainda assim não é considerado um transtorno de aprendizagem, entende? Tem um impacto diferente. Então, dentro desse contexto dos relacionamentos românticos, onde existe um neurodivergente, ou seja, ele tem um transtorno do aprendizado, com uma pessoa típica que não tenha um transtorno de aprendizado, vão ficar evidentes estas diferenças e elas podem ter um impacto na funcionalidade do relacionamento romântico, ou seja, este relacionamento ele pode se tornar disfuncional, não só para a mulher que está dentro dele, mas para o homem neurodivergente também, porque se a mulher insistir, né, em prestar uma ajuda e isso fizer dela uma pessoa desconfortável, com mal-estar ou infeliz, o neurodivergente pode inclusive se culpabilizar, não entender qual que é o papel dele dentro deste relacionamento. E a comunicação não sendo direta, assertiva, justamente porque esta mulher, a codependente, ela tem um medo excessivo de errar, de trazer mais transtornos ao relacionamento, né, de ser abandonada, justamente porque ela não foi uma boa pessoa, porque não foi ela que resolveu, porque ela não foi prestativa o suficiente. Então, ela também não deixa evidente, através de uma comunicação funcional, o que ela precisa.
para que este relacionamento funcione. Então, o homem neurodivergente que pode e deve ser conscientizado do que este relacionamento precisa para que ele tenha uma estabilidade, para que ele tenha uma harmonia, dentro do limite das pessoas envolvidas. Ninguém está querendo que o neurodivergente dê mais do que ele pode dar. Ao mesmo tempo, será que ele realmente não pode dar devido à sua neurodivergência ou não foi pedido a ele? E se foi pedido a ele, né, que ele apresente um determinado comportamento, uma determinada reação, uma determinada postura, será que foi pedido da forma correta? Será que foi pedido de uma forma que ele consiga entender? Porque até que isso seja claro, não dá para dizer que ele não está disposto a contribuir positivamente para este relacionamento. Não dá para dizer. É necessário saber se ele realmente entendeu qual é a demanda dessa parceira. Só que se a parceira for codependente, ela não consegue expressar a demanda. Porque a prioridade dentro deste relacionamento é a demanda do parceiro. Ela não prioriza as próprias demandas, as próprias carências e necessidades. Ela está sempre disposta a atender às necessidades dele e sempre, gente, por isso que é egóico, sempre com a finalidade de ela ficar bem. Você entende? Não é para o parceiro ficar bem, simplesmente. Porque para o parceiro ficar bem, ele não precisaria mudar nada. Ele precisaria continuar fazendo o que ele faz, consciente ou inconscientemente, e ele mesmo ir dosando, medindo, concluindo que aquilo é bom ou não para ele. Autistas fazem isso. É bom ou não é para mim? Ele também dosa isso, ele também se pergunta, ele também reflete sobre isso. Tá. Só que não é o suficiente para a codependente. Porque ela só se tornou codependente porque ela depende daquilo que vem do parceiro, né? Então, se o parceiro está de alguma forma desestabilizado, desregulado, aquilo que vem dele vai atingi-la diretamente. Então, é sobre ela. É sobre ela. Não é sobre a completude dele. Ela entende que sim, que o que importa é que ele esteja bem, que ele esteja feliz. Mas, na verdade, ela está tentando se defender. Como? Se o parceiro dela fica bem, ela vai ficar bem. Só que ela não entende que esses dois parâmetros, o que é bem, o que é bom para ele, o que é bem, o que é bom para ela, podem ser diferentes. E ela precisa expressar isso. O que eu vou fazer? No próximo vídeo, eu vou dizer, primeiro, vamos tentar, eu passei aqui sobre dependência e codependência no contexto de relacionamentos neurodivergentes, porque isso é muito abordado, né, esse termo codependência, dependência, ele é muito abordado nos contextos de relacionamentos tóxicos, né, relacionamentos tóxicos são relacionamentos que têm um impacto no organismo dos envolvidos, que é o mesmo impacto de drogas no organismo. Ele gera vício, gera muita química, tem muita química envolvida, a própria química, a química interna da gente. Relacionamentos tóxicos têm efeito de droga no nosso organismo. Então, relacionamentos que têm muitos altos e baixos, né? Relacionamentos que geram calmaria e ao mesmo tempo pancadaria, digamos assim. Isso são relacionamentos tóxicos. Relacionamentos com violência doméstica, violência emocional, violência física, violência psicológica, né? São relacionamentos violentos, né? Indiferente deles causarem marcas físicas, eles deixam marcas em algum nível dessa experiência de vida da mulher. Relacionamentos disfuncionais são relacionamentos que não funcionam do jeito que são. Eles precisam de algum tipo de intervenção, né? Então, esses relacionamentos, eles podem todos estar
dentro de contextos onde exista drogas, ou seja, vícios realmente, né, em substâncias. Pode ser relacionamentos onde tenha contextos onde existam comportamentos, né, viciosos, como, por exemplo, traições, mentiras. Então, veja, não tem envolvimento com um produto químico, né? Não tem envolvimento com algum tipo de droga, mas tem envolvimento com comportamentos que são viciantes, né? Tem o envolvimento também, esses comportamentos têm envolvimento com personalidades que causam sofrimento, como, por exemplo, a personalidade narcisista, né? Como, por exemplo, uma personalidade que não é culpa dela causar sofrimento, mas ela causa, que é a borderline, por exemplo. Então, assim, são relacionamentos que usam muito esse contexto, dependente-codependente, dependente-codependente. Mas em relacionamentos com neurodivergentes, a gente adequa, né, esses termos e verifica na prática que existe esse mesmo tipo de vínculo, que é um vínculo prejudicial. O vínculo de dependência e codependência é prejudicial a ambos os envolvidos. O dependente precisa de algo, seja químico, seja emocional, seja comportamental, ele precisa daquilo para se sentir bem, para que ele seja, para que ele valide ele mesmo, a existência dele. Então, ele precisa daquilo, ele se vicia naquilo. E ao se viciar naquilo, ele apresenta comportamentos de um viciado, indiferente se é em algo químico ou se é em comportamentos, bababá, que eu já falei, tá? O codependente, ele estará sempre coadjuvante a esses ao comportamento dessa pessoa que é viciada em algo, né? Então, ela estará ali sempre no papel de tentar equilibrar aquilo que o dependente desequilibra, né? Aí, quando a gente traz para o contexto de relacionamentos neurodivergentes, fica parecendo algo pesado, porque o neurodivergente, ele não faz porque quer, em primeira instância, ele tem um funcionamento diferente, mas ele é tratado em muitas vezes, né, dentro de relacionamentos românticos, ele é tratado como se ele não tivesse escolha. Já que o cérebro dele funciona diferente, os comportamentos dele são diferentes, então o resultado vai ser diferente. Então ele nunca vai chegar a entregar algo que seja realmente o esperado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando lhe é informado da forma correta quais são as necessidades, as demandas, os desejos, as carências dentro do relacionamento com esse neurodivergente, ele pode escolher. Ele pode escolher. Se ele quer uma mudança, mas ele não consegue, então ele aceita ajuda. Se ele quer uma mudança, ele aceita ajuda e ele testa, mas mesmo assim ele não consegue chegar a um bom resultado. Enfim, esse neurodivergente, ele precisa ser informado que os comportamentos dele têm um impacto negativo no relacionamento. O problema é que a mulher codependente, ela não faz essa informação, ela o poupa. Então, ele precisa estar em um patamar deste relacionamento onde ele possa escolher como que ele vai participar desse relacionamento. Né? Porque ele tem que ser ativo dentro desse relacionamento, ele tem capacidade para ser ativo dentro desse relacionamento, só que ele precisa ser informado quais são os parâmetros deste relacionamento, para que ele escolha. Veja bem, ele pode escolher, você entende? Ele pode escolher se ele quer alguma mudança significativa, se ele quer de alguma forma apresentar alguma solução dentro desse relacionamento. Se a mulher sempre tratar a este homem como um caso sem solução, porque ele tem um cérebro de funcionamento diferenciado, não se pode dizer que este homem não quer mudar.
pode, não pode. Ele precisa saber o que ele poderia fazer para que esse relacionamento ficasse melhor. E isso precisa ser informado a ele de uma forma correta, não é de qualquer forma, porque senão não vai ter efeito nenhum. Ah, mas eu falei para ele, Priscila, eu falei para ele o que é necessário, o que me machuca, o que me magoa e tudo mais, e ele não mudou. Então, a primeira pergunta que eu faço é, ele entendeu o que te machuca, o que te magoa, o que não tá funcionando? Então, esses relacionamentos disfuncionais são sim corriqueiros. E aí estes papéis, né, de dependente, codependente, eles são aplicáveis. Não é pesado, né? Tirar do contexto dos relacionamentos tóxicos, abusivos, né, que são relacionamentos com violência, e também os relacionamentos disfuncionais e aplicar aqui. Não, é aplicável, porque o comportamento pode até ser diferente, mas o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Então, precisa saber aonde que está havendo a falha. E é isso que eu ia começar a dizer lá e eu acabei me aprofundando mais do que devia, que é o seguinte, nos próximos vídeos eu vou ajudar a identificar. E a gente vai trocando, né? Porque, como eu falo praticamente sozinha aqui, fica difícil até de ir dando certos parâmetros. O que eu faço? Eu trago do consultório, né, desses 14, quase 15 anos de atendimento, né, a mulheres em relacionamentos tóxicos, abusivos, disfuncionais, bababá, bababá. Eu trago para cá, né? Então, quer dizer, eu não estou falando sobre algo infundado, tem fundamento, só que virtualmente eu continuo falando sozinha. Então, quem quiser aproveitar das dicas e sugestões, ótimo, né? Então, eu vou trazer nos próximos vídeos como, primeiro, identificar, né? Se você, mulher, está em uma situação de codependência. E logo depois a gente discorre e desenvolve também estratégias. O que é possível para fazer este relacionamento se tornar mais funcional para você, menos pesado, aonde você finalmente saiba a diferença entre suporte e assistência. Porque uma parceira romântica, ela pode rapidamente, num piscar de olhos, se tornar uma cuidadora. A própria sociedade, cultura na qual estamos envolvidas, fabrica cuidadoras. Mulheres cuidadoras. Sabe, enfermeira? É isso. Então, a gente precisa, dentro do relacionamento romântico, que, através de informações, deveria ser uma escolha, né? Ser cuidadora não deve ser uma opção. Ser o suporte é uma opção. E para ser um bom suporte, né, onde ao doar suporte, ao ser suporte, você não se sobrecarregue, é preciso se informar. É preciso ter consciência de como que está este relacionamento. Beleza? Tudo isso sempre pensando que pode dar certo. A gente se vê nos próximos vídeos ou podcasts.